Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Enxergue através do conhecimento com o apoio desta grande estrutura. Perceba uma revolução que está prestes a começar. Trilhe um futuro de sucesso que está nas suas mãos. Vestibular agendado Finca Metropolitana. Escolha sua profissão e mergulhe no conhecimento. Na Finca, você realiza seu sonho de ser mais. Use sua nota do Enem e matricule-se já. Ou agende sua prova pelo site www.vestfinca.com.br. No ar, mais um programa Sala de Opinião. E recebendo hoje em nossos estúdios o professor Dória. Ele é professor aposentado da Universidade de Brasília e pesquisador. E professor Vanderlei Bastos, que é professor da Universidade também aqui do estado de Rondônia e pesquisador. Sejam bem-vindos, professores. Ok, obrigado, Aparício, pelo convite. Bom, a gente está aqui hoje para conversar um pouco aí sobre os estudos, né, sobre a ciência aqui no estado de Rondônia, né? É sempre um prazer estar aqui em Porto Velho, rever os amigos, e hoje eu tenho mais essa satisfação de ser convidado aqui da Finca. Professores, como começou a vida de vocês na pesquisa? Pesquisa é algo fantástico e fabuloso, mas no Brasil sempre nós tivemos uma dificuldade muito grande em trabalhar com pesquisa. E a vida de vocês na pesquisa, como que foi esse início? O Dória da UNB, a Universidade de Brasília, né? Então tem um histórico maior do que o nosso aqui de Rondônia em pesquisa, né, professor? A minha iniciação em academia, em pesquisa, em estudo, etc., já foi desde os tempos de que eu almejava entrar na universidade, né? Ganhei uma bolsa da SUDENE, ainda nos idos de 1963, e naquela época existiam programas assistenciais criados pela SUDENE no Nordeste, mas eles eram dirigidos para o interesse, a vocação e a integridade dos candidatos. Tinha mais critérios, tinha outros critérios, não era mais nem menos. E através daquilo eu ganhei a primeira bolsa da SUDENE para ser estudante de tempo integral, que era uma coisa inaudita na década de 60, né? E a partir dali foi uma coisa atrás da outra. Eu consegui uma bolsa da Fulbright, fui para os Estados Unidos em primeira mão como um curso de curta duração, ainda como acadêmico, e depois, logo que me formei, consegui esta que eu me referenciei, bolsa da Fulbright, e consegui, e aí não foi os meus méritos, foi o programa, né? Me puseram numa excelente universidade, foi a Universidade de Massachusetts, né? Dali tudo é história, porque quando você ingressa num ambiente acadêmico de alta estrutura organizacional, como é as universidades dos Estados Unidos e da Europa, e você se incorpora naquela ambiência, tudo mais torna-se uma consequência daquilo. Então eu comecei a me apaixonar, não necessariamente por um assunto, mas pela curiosidade que a ciência desperta nas pessoas. Então isso aí foi quase que um namoro, se a gente puder usar uma linguagem mais romântica e mais próximo de todos nós, né? Do ser humano, né?
e por aquilo eu me apaixonei, porque sem paixão não há essa dedicação à ciência, porque quando você sai de um lugar de recursos e vem para um lugar que os recursos são limitados ou são problematizados por uma série de burocracias e etc., isso só torna-se um impedimento. E nesse impedimento, muitas pessoas inteligentes, bem preparadas, às vezes se desencaminham, não têm a oportunidade de perseguir uma vocação. No meu caso, eu acho que eu tive muita ajuda das pessoas com quem eu me associei, continuo tendo. Quer dizer, o meu envolvimento com pesquisa na Amazônica, de mercúrio na Amazônia, se deu por causa dos amigos, nenhum deles está aqui presente, e não é muito bom a gente estar elogiando de corpo presente, né? Mas não fora o grupo do qual Vanderlei faz parte, né, e ele próprio, eu não teria a oportunidade de ter a densidade de me envolver nos problemas da Amazônia, porque eu moro em Brasília, né, não fosse através do apoio, né, e da integração que esse grupo deu. Em outras palavras, né, quer dizer, a minha paixão também encontrou essa receptividade em pessoas do calibre do professor Vanderlei, do professor Pfeiffer, professor Malme, né, e outros que nos antecedeu aqui na pesquisa da Amazônia. Então é uma paixão que encontrou um terreno fértil em diversos lugares, na Universidade de Brasília, onde eu passei a minha vida toda, né, e em outras universidades também, que eu fui apoiado, mas foi por tempos muito pequenos. Então eu me considero um professor aposentado da Universidade de Brasília, embora durante 10 anos eu tenha também trabalhado nos Estados Unidos, né, na Universidade do Havaí, na Universidade de Massachusetts, na Unicamp aqui no Brasil, né? Então a minha trajetória foi sempre na área de pesquisa. Sempre na área de pesquisa e ensino, né? Mas principalmente o ensino nunca foi secundário, sempre foi primário, mas o professor, como eu entendo, né, quer dizer, se ele não tiver uma curiosidade, e essa curiosidade é inata, quer dizer, o desenvolvimento dele fica limitado, se a curiosidade dele não levar à pesquisa. Ele pode ser um bom professor. Eu conheço os colegas meus que nunca tiveram tão envolvidos em pesquisa, mas foram excelentes mestres, né, que conseguiram passar o entusiasmo para a formação de profissionais, que é uma coisa importantíssima. Ser pesquisador é bom, mas para quem gosta, mas formar profissionais é fundamental para o desenvolvimento do país. E as pessoas que necessariamente não têm a mesma vocação de pesquisa, mas têm igual dedicação ao conhecimento, eles podem fazer um trabalho soberbo, que é a formação de profissionais. No meu caso, eu tive a felicidade de encontrar entre pessoas, amigos e instituições um terreno para crescer as duas coisas. Minha responsabilidade pelo ensino e minha paixão imorredora, eterna, que vou levar dentro do caixão e vai se perder entre as cinzas que me consumirão. Mas é uma paixão que eu tenho e só de uma forma poética é que eu posso passar para vocês. Não tenho mais nada a dizer, a não ser passar esse entusiasmo. É algo fantástico, né? Já pensa nas cinzas, né? Essas cinzas vão florescer ainda mais a pesquisa na nossa região. É isso que eu estou esperando. E depois de morto ainda crescer em outro lugar. Vanderlei, você como pesquisador, nós sabemos que a pesquisa na Amazônia, nós temos um campo vastíssimo, tudo para ser explorado, tudo para ser pesquisado, mas das dificuldades, né, dos recursos, as dificuldades são imensas, né? Como começou essa paixão? Então, Aparício, meados dos anos 70, né, quando naquela época o nosso ensino brasileiro, né, era um ensino em que o ensino médio hoje, que na época era o segundo científico, grau, o científico, nós fazíamos concurso técnico, né, que hoje a gente está voltando a fazer isso novamente, vide aí os institutos federais, né, promovendo esse processo novamente. Então, na época, eu fiz um curso técnico em Química e, a partir daí, foi quando eu fui fazer um estágio na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tinha 17 para 18 anos e eu sempre costumo dizer que eu estou hoje com 58 anos de idade e desde os meus 17 eu estou dentro de uma universidade. Então eu entrei nesse estágio e nunca mais saí. Quer dizer, fazendo química, entrei num grupo que estudava metais pesados no Brasil, um dos melhores grupos, né? O professor Pfeiffer, que o professor Doria acabou de citar, foi o grande mestre, né? Que faleceu esse ano que passou agora, no início de 2017.
e ele formou uma gama gigante de pesquisadores na área ambiental no Brasil, né, que ocupam as principais universidades brasileiras. E a partir desse momento, né, desse meu envolvimento, me interessou em fazer uma graduação na área de ciências biológicas, uma vez que o grupo estudava as questões ambientais. Então, a partir daí, isso já no início dos anos 80, a gente começou a estudar biologia e cada vez mais se envolvendo na pesquisa, tendo aulas com o professor Carlos Chagas Filho, né, que dizia aquilo que, em outras palavras, foi o que o professor Doria acabou de dizer. Ele sempre dizia que na universidade, inclusive tem uma frase imortalizada lá no Instituto de Biofísica da UFRJ, que diz o seguinte, que aqui nessa universidade se ensina porque se pesquisa. Quer dizer, essa é a grande paixão que o Doria acabou de dizer, né, que é aquela coisa que cada vez mais você vai se envolvendo com os projetos de pesquisa, com o entendimento. No meu caso, especificamente, era estudar os metais pesados na Baía de Guanabara, na Baía de Sepetiba, lá no Rio de Janeiro, quando a gente recebe, no meado dos anos 80, um contato aqui do Ari Otti e o N. Glória, né, dois professores da nossa universidade, de que a Amazônia estava sendo impactada pelos garimpos de ouro e que o lançamento de mercúrio eram coisas que estavam causando danos e eles não tinham como avaliar isso e fizeram esse contato com o professor Pfeiffer, grupo em que eu participava na época como um técnico, né? Isso em meados dos anos 80, 85, 86, e aí foi quando veio o primeiro grupo da Universidade Federal do Rio para fazer uma observação aqui na bacia do Rio Madeira. E aí coletou-se uma série de amostras e essas amostras foram analisadas no Rio de Janeiro e daí a coisa nunca mais parou. A gente começou a fazer novos projetos, buscar novos recursos e a ideia sempre com o objetivo de estruturar grupos de pesquisa aqui na Amazônia, e a UNIR ainda estava no seu processo inicial, não existia ainda o campus UNIR, né, só existia a Unicentro. E logo em seguida, com um projeto com grupos de estrangeiro, né, a União Europeia, se fez um grande projeto em que se começou a instalar um grupo de pesquisa, ou melhor, inicialmente um laboratório para que a Amazônia tivesse condições de estudar o seu problema. Bom, a partir disso, a gente foi fazendo o mestrado, foi trabalhando o doutorado em seguida, né? Me especializando, me qualificando e, posteriormente, surgindo a possibilidade de vir à Amazônia, passar uma temporada transferindo esse conhecimento que nós adquirimos lá na UFRJ, e isso já no final dos anos 90, né? Então eu estou morando em Rondônia, né, na universidade, envolvido com a universidade desde dezembro de 99. Abril de 99. Como o professor Doria acabou de dizer, esse processo todo de envolvimento com a pesquisa, ele vai cada vez tomando uma dimensão tão elevada que a partir desse momento você vai aglutinando novos parceiros, né, nesse processo, e com isso hoje a gente podemos dizer que a gente tem uma boa estrutura laboratorial dentro da Universidade Federal de Rondônia, um bom grupo de pesquisa, um desdobramento em programas de pós-graduação, que é um objetivo extremamente forte para que a gente possa replicar esse conhecimento, essa massa crítica sendo formada na região. Bom, então, assim, tentando resumir uma coisa de mais ou menos 30 anos, né? Fez com que a gente tivesse esse grande envolvimento e mantendo, como eu disse, também a parceria, né? A gente tem mais ou menos 25, quase 30 anos que se conhece e a gente vai fazendo amigos, né? E essa amizade ela tem uma eficiência muito grande no meu ponto de vista, né? Porque a gente consegue a cada vez mais produzir mais, né? Coisa boa é você trabalhar no meio de amigos, né? E isso vai fazendo com que
cada vez seja mais apaixonante, inclusive, né, todo esse processo. E a gente tenta, com essa paixão toda, né, de transferir isso para essa juventude, né, que está chegando aí. E a Amazônia é uma coisa apaixonante. Eu sempre digo para os nossos alunos que a palavra-chave é a Amazônia. Professor, vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Enxergue através do conhecimento com o apoio desta grande estrutura. Perceba uma revolução que está prestes a começar. Trilhe um futuro de sucesso que está nas suas mãos. Vestibular agendado Finca Metropolitana. Escolha sua profissão e mergulhe no conhecimento. Na Finca, você realiza seu sonho de ser mais. Use sua nota do Enem e matricule-se já. Ou agende sua prova pelo site www.vestfinca.com.br. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião. Professor Dória, com relação, por exemplo, ao início dessas pesquisas que foi citada aqui pelo professor Vanderlei com relação a metais pesados na Amazônia, eu gostaria que vocês falassem sobre isso, porque é algo que nos preocupa muito. Nós sabemos da grande problemática, né? E essa pesquisa ela tem um valor muito grande para todos nós que vivemos na Amazônia e que vivemos num país tão vasto e tão grande como o nosso. O que me atraiu do primeiro momento foi as ideias que corriam na época sobre a grande devastação que estava havendo na Corrida do Ouro, né? As imagens internacionais de Serra Pelada, Salgado com aquelas fotografias deles que eram cativantes, né? E os problemas que a gente sabia que existiram de mercúrio, dos grandes desastres provocados ou acidentais, como o caso da Minamata, o grande envenenamento do Iraque, né? Então foram coisas que sempre tiveram, digamos assim, latentes dentro da curiosidade dos cientistas que estão interessados nos grandes problemas de contaminação e desastres químicos modernos, né, que é o provocado pela ação do homem, né? E me parecia, ou nos parecia, que naquela época se articulava naturalmente pelas forças da dinâmica do processo da busca do ouro, alguma coisa que viesse a ser talvez uma replicação da Minamata, né? Então, isso são as ideias de 30, 35 anos atrás. Então, uma coisa urgente que precisava ser feita era fazer um inventário disso. Quanto mercúrio se usa, quanto se espalha, quem absorve e onde está. E esse é o grande mérito do pioneirismo de Pfeiffer e o seu grupo lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, depois disso, outros pesquisadores se agregaram à mesma ideia. Então, não foi só o grupo do Pfeiffer, independentemente, um grupo da Universidade de Brasília, que eu não estava presente nesse primeiro momento, mas me juntei depois, né? Viu algumas outras partes, que nessa imensidão da Amazônia, onde você fosse, era pioneiro. Então, o professor Pfeiffer foi, eu acho que foi no Tapajós, né? Foi em Tapajós?
o outro foi aqui no Rio Trombetas, e de vários lugares onde tinha ouro, onde tinha movimentação, alguns pesquisadores e vários grupos estrangeiros se instalaram também com o mesmo interesse dessa possibilidade daqui se tornar uma outra mina-mata. Porque para você extrair o ouro da forma aluvial e artesanal, a forma rentável e que a tecnologia ao alcance das pessoas que começaram era o ideal para eles comercialmente, era a forma de amalgamar. Embora existissem outras formas também artesanais de você fazer a cianetação do ouro, que é o que se faz nos Andes e muitos lugares dos Andes, aqui esse ouro diluído geologicamente, né, ele é melhor extraído se for amalgamado. Só que, então, para cada grama de ouro que você põe talvez uma meia grama de mercúrio, né, por aí, mais ou menos, né, dá para a gente calcular a quantidade de mercúrio que seria depositado com a extração do ouro, clandestino, calculado, certo ou errado, mas na cabeça de qualquer pessoa curiosa, aquilo gerava um problema potencialmente monstruoso. Então, quando as pessoas vieram, disseram, bom, agora vamos rastrear esse mercúrio. Onde está o mercúrio? O mercúrio está no amálgama. E depois? Bom, depois queima e ele se dissipa. E depois? Quer dizer, uma pergunta, como ele falou, levando a outra. Ele cai no rio. Por quê? Porque a gente não tinha pesquisas geológicas naquele momento para saber qual era a dinâmica natural da Amazônia. O que a gente estava era rastreando o ouro, e o ouro levando ao mercúrio, e o mercúrio contaminando as pessoas. Mas, naquele momento, tudo se fazia e tudo dava certo. Você analisava mercúrio no peixe, mas foi da região onde você estava. Aí você dizia, não, esse mercúrio daqui veio do garimpo. Veio do garimpo? É possível, porque ele foi solto na Amazônia, alguma coisa caiu lá e ele veio para o peixe. Então, as interpretações eram as mais diferentes possíveis, que tinha a ver com a formação de cada um. Se a pessoa era química e pesquisava sobre o mercúrio, ele ia diretamente no interesse dele de onde saiu, onde chegou. Se a pessoa estava na área de saúde, interpretava aquele dado, o mercúrio saiu do amálgama do garimpeiro, caiu no rio, entrou no peixe e está caindo nas pessoas. Então, essa era a panorâmica do início. Com a chegada dessas pesquisas, a gente pôde ver melhor. Diz, olha, o mercúrio está saindo daqui, mas ele já existia aqui. Então, na Amazônia, esse grupo, na sua expansão, veio a desenvolver e estudar o seguinte, quanto representa na Amazônia total, essa grande, gigante Amazônia que vai nesses 7 países, né, ou 6, né? Eu já nem sei mais, já perdi a conta, né? Ele vai ficando velho e vai perdendo o sentido da dimensão. Mas é uma coisa imensa, né? Pois bem, dentro dessa imensidão, esse mercúrio calculado desse balanço de massas era menos do que 2% do que já existia aqui dentro. Então, o aspecto do mercúrio estar no peixe não era na Amazônia, não era uma relação direta com o garimpo. Não era. Pode ser, mas não era na Amazônia, como não é ainda hoje, né? Agora, o que é dramático na Amazônia do ponto de vista do garimpo? É a devastação, assoreamento dos rios, né? Enfim, a devastação que a coisa desorganizada provoca. Isso sem fazer nenhuma alegação de culpa para nenhum grupo, nem nada, né? A gente sabe que a situação econômica é definida de várias formas e pressiona as pessoas a muitas outras coisas. Porém, cientificamente, não era o responsável direto. Agora, quem trabalha, sim, mas quem vive na beira dos rios, nos lugares pristinos, que nunca foram ocupados por garimpeiros, você podia encontrar mais mercúrio do que nas zonas de garimpo. Nas zonas de garimpo, o que é que acontecia naquelas épocas? Né? Pelo que a gente via dos exemplos daqui de Porto Velho, não posso generalizar que essa seja a forma de exploração de ouro para toda a Amazônia. Mas aqui em Porto Velho, do que eu via daqui, eram as fotografias e algumas que eu via, as dragas no meio do rio. O que é que a draga faz? A sua escarificação do leito do rio, né? Perturbando todo o sedimento, né? Extraindo digamos assim, o ouro diluído lá dentro, o sedimento, né? E daí purificando. Né? Quando a draga faz isso, a primeira coisa que acontece é você dispersar os peixes e o seu modo de operando de caçar, de viver e de se alimentar. Então, aquele peixe que está ali naquele lugar, certamente ele não estará sendo... Ele foge daquele local, né? Ele vai fugir. Então, aquele amálgama dali não pode estar prejudicando aquele peixe. Correto? Então, essa é a primeira dedução de quem é de fora.
Então, tudo isso é especulação, né, do cientista, né? Que vai dizer, isso aqui tem que ter uma outra origem. Aí quando você vai ver, bom, agora vamos a 1.000 quilômetros de distância, que é uma distancinha pequenininha aqui dentro da Amazônia, né? Mas para uma partícula se locomover é bastante. Aí você vai em um lugar que nunca teve garimpo, margens do Rio Negro, onde o sistema geológico lá, em alguns lugares, não tem ouro, nunca teve garimpo nada. E você vai lá e o que é que encontra? Peixes da mesma espécie, do mesmo tamanho, com mercúrio muito mais do que na região do garimpo. Então, para o cientista, a dedução é, existe uma dinâmica maior do que a primeira interpretação. Não é que a primeira interpretação estivesse errada. Essa foi a primeira interpretação. Você vê o espetáculo e você diz o que viu. Na segunda vez que você vai ver o mesmo espetáculo, você vai ver movimentos diferentes naquele espetáculo. Falas diferentes dos atores. É a mesma peça, escrito pela mesma pessoa, mas a interpretação já é diferente. Então, a maneira como eu vejo o Mercúrio na Amazônia é, digamos assim, um teatro ou um livro bom que você tem que ler várias vezes. E cada vez que você lê, a sua interpretação muda. E cada leitura que você faz, você cria uma outra estrutura mental de interpretação dos dados. Que quando você vai para aquela outra coisa, já se aparece de forma inteiramente diferente. Então, o Mercúrio pode prejudicar as pessoas? Sim, mas não da forma como a gente achava que era. Saiu daqui, entrou ali, pegou alguém foi para o hospital por causa daquilo. Essa relação linear não existe na Amazônia. Pode existir em outros microambientes do Andes, mas aqui não. Professor Vanderlei, dentro disso que o professor Dória colocou, qual a sua avaliação? Como que o senhor conseguiu ver através das suas pesquisas? Então, Aparício, isso tudo que o professor Dória colocou quer dizer, é um resumo de 30 anos, né, de observação, porque inicialmente a preocupação que nós tínhamos quando viemos para a Amazônia era assim, o garimpo, ele usa o mercúrio para retirar o ouro, esse mercúrio é um elemento químico altamente tóxico, neurotóxico para ser mais preciso, e nós tínhamos como quem é a população potencialmente crítica à exposição a esse elemento? Inicialmente era o garimpeiro, né? E nós vimos ao longo desse desdobramento desses estudos que o garimpeiro sim era o potencialmente crítico a essa exposição ao vapor desse mercúrio, aquele momento de queima que no passado era feito a céu aberto, né? Hoje tem todo um procedimento usando o cadinho, o destiladorzinho, etc. E o desdobramento, quer dizer, o entendimento que se tinha era de que os peixes consumiam esse mercúrio metálico, que era lançado dentro dos rios, e o peixe ficava contaminado por esse mercúrio. E não é assim o processo. Há um desdobramento biogeoquímico muito interessante que só o tempo e só a pesquisa conseguiu nos informar isso. O que é isso? O que é isso de uma forma, tentando aqui trocar em miúdos essa biogeoquímica? Esse mercúrio metálico, na forma líquida, quando cai no ambiente, ele, em função das condições físicas e químicas desse ambiente aquático, ele vai se transformando quimicamente. E essa transformação faz com que ele passe por uma forma química mais 2, é uma reação química, né? E que depois, também dependendo dessas condições físicas e químicas do ambiente aquático, condições físicas essas que é relacionada ao pH, ao oxigênio dissolvido na água, a essas condições de temperatura da água, esse mercúrio vai se transformar na sua forma química mais tóxica, que é o metilmercúrio. Esse metilmercúrio ele tem uma facilidade, ou melhor, ele tem uma afinidade por gorduras e ele vai se fixar na biota, ele vai se fixar nos peixes. Então, todo esse processo, ao longo de todo esse conhecimento, a gente foi observando que a população potencialmente crítica à exposição a esse metilmercúrio, que é a forma mais tóxica desse elemento químico, era a população ribeirinha e a população ribeirinha mais isolada. Por quê? Porque a população ribeirinha mais isolada é aquela que tem o maior consumo de peixe, que é a principal ou a única fonte
de proteína dessa população era o peixe. E o peixe é o vetor da chegada desse metilmercúrio. Então, as pesquisas todas se voltam para a observação e a tentativa de entender a dinâmica desse mercúrio, o quanto, isso que o professor Doria acabou de dizer, em relação a essa observação de tentar ver onde é que está esse mercúrio, qual é esse balanço de massas, né, desse mercúrio usado no garimpo e o que chega até a essas populações potencialmente críticas, nós começamos a observar nas diferentes espécies de peixe que vivem dentro do sistema aquático amazônico e o desdobramento disso nessa população. Esses níveis são acima do que preconiza a legislação brasileira e a Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, as coisas todas avançaram nessa direção. Bom, acho que é isso. Faz aqui um pequeno intervalo em estado de opinião, mas já voltamos com esse assunto extraordinário, um assunto que nos empolga. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Enxergue através do conhecimento com o apoio desta grande estrutura. Perceba uma revolução que está prestes a começar. Trilhe um futuro de sucesso que está nas suas mãos. Vestibular agendado Finca Metropolitana. Escolha sua profissão e mergulhe no conhecimento. Na Finca, você realiza seu sonho de ser mais. Use sua nota do Enem e matricule-se já. Ou agende sua prova pelo site www.vestfinca.com.br. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião. E o assunto é mercúrio, contaminação dos nossos rios e nossos peixes. Professores, tenho certeza absoluta que os nossos telespectadores que estão nos assistindo ficaram com dúvida com relação ainda aos nossos peixes. Garimpo, né? A contaminação dos nossos rios, da Amazônia. Na realidade, os nossos peixes estão contaminados são pelos mercúrios dos garimpeiros ou por outros meios que nos trouxeram essa contaminação dos nossos rios? Ótima pergunta. Nossos peixes não, os peixes do planeta. Nossos peixes do planeta. Quer dizer, todos eles têm algum nível de mercúrio. Quanto maior for o peixe e quanto mais longevo ele for, mais concentrado de mercúrio ele terá. Se você pegar uma baleia que vive dezenas de anos, vive quase igual a gente, né? Se pegar uma baleia matrona dessas, né, ela vai ter 1000 ppm. 1000 ppm é 2000 vezes mais o preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Correto? Só para você ter uma ideia da variação. Se você pegar um peixinho pequeno de aquário que vive sem tocar no sedimento, só de fitoplâncton, ele vai ter o mínimo. Então, depende da alimentação do peixe, depende do lugar. Mas o do Amazônia, que é a sua pergunta, a Amazônia tem uma peculiaridade que depois a gente pode consertar os exageros, mas é só para ficar mais fácil a comunicação com o telespectador. Essas chuvas que você vê em grande abundância daqui, né, elas são
carregadas pela própria variação correntes de outro lugar, que na zona tropical elas se precipitam de maneira intensa. E naquilo que se chama as florestas tropicais do planeta, mais ainda. Então você tem um movimento aéreo de circulação que liberou o mercúrio a partir de vulcões, quando ele é liberado das rochas ígneas, de tudo que está em eterna movimentação lá dentro, e tem outra que foi liberado com a Revolução Industrial. Acontece que a maleabilidade do mercúrio, o fato dele ser o único metal líquido, ele se presta para as ligas. E a primeira coisa que se fez há 200 anos atrás foi encontrar uma finalidade nele para fazer as restaurações odontológicas, né? Isso foi uma grande coisa que se fez, um grande avanço na saúde bucal, na saúde dos indivíduos, de tudo, né? Mas não se sabia que isso poderia ter também uma outra consequência, né? Bom, essa foi o primeiro, mas fora disso, o calomelano e os remédios mais primitivos da indústria farmacêutica, necessariamente todos eles passavam por concocções, por misturas que levavam metais pesados, que por seu grau de toxicidade e não existir armamentário farmacêutico, aquilo era usado naquela época. Até a década de 70, só para você ter uma ideia, se usava ainda vermífugos, diuréticos, à base de mercúrio. Hoje você só chegou em alguns produtos, alguns conservantes, colírios de lentes de contato, né? Mas eu só queria dar um exemplo, para você fazer uma arma, para você ir para a guerra, a Primeira Guerra Mundial, as pessoas que voltaram da Primeira Guerra Mundial, ou voltaram loucas de sífilis, ou de atirar por quê? Porque as espoletas da Primeira Guerra Mundial eram feitas à base de detonadores, à base de mercúrio. Então você estava dentro daqueles bunkers lá, sem iluminação, respirando direto nas armas, o cara voltava doido de tanto mercúrio que ele inalou. Quer dizer, doido que eu estou falando é um grande exagero, mas um pouco mais alucinado, né? As pessoas que trabalhavam na indústria de feltro, quer dizer, a indústria de feltro até o início do século passado, que era muito poderosa, todo mundo usava chapéu, capas de feltro, etc., né? Essas pessoas eram chapeleiros e existe uma doença clássica de intoxicação chamada doença do chapeleiro, que é a loucura do chapeleiro, né? Os caras que trabalhavam na indústria dos cristais maravilhosos que você vê nas catedrais europeias, aqueles cristais, quanto mais belos, mais mercúrio ele tem. E todos aqueles trabalhadores dali se envenenavam, não chegavam a reconhecer os netos, porque morriam precocemente ou perdiam o juízo, né? Então, dentro da indústria bélica, a indústria farmacêutica, a indústria ornamental, o mercúrio se teve presente, porque ele é capaz de formar ligas muito bonitas, né? Mas o que a gente não sabia era o grande impacto que a era antrópica, que é a nossa agora, o antropoceno, como algumas pessoas dizem, iam causar no planeta. E não é só as mudanças climáticas, mas como também esse desnível das coisas que estavam latentes dentro do chão da terra, né? E que agora você precisa para poder fazer carro, para poder fazer tinta, para poder fazer tudo. E muitas dessas coisas levam metais pesados. O mais recente caso do grande sucesso do controle disso foi o chumbo, que entrava na octanagem da gasolina tetraetila e estava baixando o nível de inteligência de crianças urbanas em determinadas áreas, né? Tintas que eles lambiam quando ficavam grandes períodos dentro de casas decaídas, né, daquelas janelas de prédios velhos, né? Então, tudo isso não apresentava um sinal clínico de reconhecimento de uma patologia, mas apresentava um sinal toxicológico mensurável pelo nível de inteligência e comportamento dessas pessoas, né? Isso eu estava dando essa volta todinha para voltar novamente ao peixe da Amazônia. Então, o mercúrio sempre teve no planeta, mas de uma forma mais restrita. Quando ele começa a circular, você vai encontrar o leão marinho do Polo Norte, onde não se garimpa e não tem nem gente lá, mas quando você vai ver, ele está altamente concentrado de mercúrio. Percentual alto? Mais do que os daqui. Sim. Por quê? Porque ele come outros peixes. Então, todo peixe do planeta carrega algum nível de mercúrio. Agora, vamos voltar para a Amazônia. Então, na Amazônia, você tem o quê? O decaimento da matéria biológica, que é uma coisa incalculável. Só de pensar, eu me arrepio porque estoura 2 ou 3 neurônios da minha cabeça. Só de você pensar a imensidão disso, né? A ebulição disso, a dinâmica desse processo, né? Isso agora você multiplica isso pelos milhares de anos, pelas épocas geológicas que isso aqui está sentado. Aí você pega os Andes. O que é que os Andes representam? As maiores minas de minerais do planeta. Então, cada vez que você extrai um minério do Andes, você perturba
digamos assim, a estabilidade daqueles metais, né? E isso tudo vem para onde? Eles descem pelos rios, as enxurradas, as chuvas de outros lugares. A própria evaporação, prevê-se que a gente vai ter uma inundação de mercúrio no planeta em função de quê? De você mudar o aquecimento dos oceanos em 2 graus. Por quê? Porque você vai fazer com que esse mercúrio que está lá preso dentro das algas se desloque e vai para lá. E para onde ele virá? Virá para aqui, para a Amazônia. Por quê? Porque é digamos assim, é a cisterna natural. E não temos nada a fazer. Não tem nada a fazer. A única coisa que a gente tem a fazer é o conhecimento, que é muita coisa. Que a gente conhecendo, a gente sabe os limites disso. Agora, com o peixe, que é o que nos interessa saber se o peixe está contaminado, eu diria, o peixe está contaminado pelo mercúrio e abençoado pelo Criador. Por quê? Porque na própria proteína do peixe, você tem alguns antídotos para esse mercúrio. Você tem o quê? Altas concentrações de selênio. A relação do selênio é o que protege os seus neurônios contra a intoxicação do mercúrio. Tem quem come peixe da Amazônia, e agora eu vou pedir perdão ao leitor pelos meus 75 anos, já não me lembrar mais dos detalhes, mas tem uma parte da Amazônia que tem mais selênio do que a outra parte da Amazônia, né? Então essa parte tem mais selênio ainda do que a outra, mas toda a Amazônia tem algum percentual de selênio. E o selênio, ele migra dentro do sistema biológico com a mesma avidez pelos mesmos sítios de acoplamento que o mercúrio tem. Então as tais mercaptanas, que são moléculas que pegam o mercúrio, daí o nome mercaptana, elas são altamente sulfuradas. Que sulfurada significa o quê? Que tem enxofre. Tem enxofre, tem o quê? Tem o antídoto, que de certa forma segura um pouco esses sinais que a gente podia esperar de intoxicação. Então aquilo que a gente viu em Mina-Mata, do ponto de vista do consumo de peixe, jamais acontecerá aqui na Amazônia. Porém, efeitos secundários de comportamento que possam advir de envenenamentos ou a exposição de baixo nível, que é o que a gente chama baixo nível de exposição, então eles podem estar acoplados a outras coisas. Pode estar acoplado aos cianógenos. Alguém tem medo de comer mandioca? Aqui na Amazônia tem impressão que ninguém. Mas se você concentrar a casca da mandioca, você tem um alto veneno, que é o cianeto, os cianógenos da mandioca, né? E como é que você neutraliza isso? Além da tecnologia desenvolvida pelos primeiros habitantes daqui, que anularam 90% daquilo, você tem o peixe que lhe provê aqueles aminoácidos essenciais que formará o tiocianato dentro do seu organismo. Então, qualquer resíduo que fique do consumo impróprio de mandioca, de qualquer desses produtos maravilhosos que a gente tem e consome por aqui, ele será neutralizado por essas proteínas derivadas do peixe. Então o peixe tem o que também? Ácidos graxos essenciais. O que são isso? São também os protetores das bainhas de melanina, que é quem protege os seus neurônios. Então o peixe está contaminado sim, mas também está abençoado, para rimar. Contaminado com abençoado. Contaminado pelo mercúrio, abençoado pela natureza, porque ele próprio é uma solução para o problema de sobrevivência das populações e o deleite de quem gosta de um peixe. Agora, se você estiver grávida, né, e tiver um problema médico e tiver uma susceptibilidade do mercúrio, realmente você não deve procurar espécies que tenham alta concentração. Mas deixar de comer o peixe por causa do mercúrio, você vai se privar de uma fonte importante de nutrientes. Essa beleza da natureza nos dá uma maior tranquilidade para que possamos consumir os peixes, professor? Sim. E o Dória levantou uma questão que é bem interessante, eu queria aproveitar aqui o gancho, que é essa questão o mercúrio é considerado um poluente global, dentro dessa perspectiva que Dória acabou de dizer. E por conta disso, quer dizer, não é que a gente esteja defendendo os processos de atividade de garimpo, mas a gente também não pode jogar toda a conta e a responsabilidade para cima deles. Quer ver um aspecto que a gente vem observando muito em nossos estudos? É esse uso e ocupação do solo amazônico de forma desordenada. Quando eu desprotejo uma floresta, ou seja, eu derrubo uma floresta, eu disponibilizo esse solo que tem, ao longo de toda a existência do planeta, de todo esse processo de respiração, vamos dizer assim, da Terra, as erupções vulcânicas, tudo isso está emitindo mercúrio naturalmente para dentro do sistema.
E ao longo da existência do planeta, isso vai se depositando em determinadas regiões, e na Amazônia não foi diferente. No momento que eu tiro a floresta, que eu tiro e ponho fogo nessa floresta, eu não só volatilizo esse mercúrio para a atmosfera em função do aquecimento que eu estou dando a esse solo, como também eu crio a condição de lavagem, de lixiviação desse solo para dentro dos ecossistemas aquáticos. Então, esse mercúrio, ele vai sofrer o mesmo processo que eu citei há minutos atrás, que é a transformação em metilmercúrio e a incorporação na biota. Então, essa é uma segunda fonte que somente as pesquisas ao longo desses 30 anos que a gente vem mencionando foi suficiente, foi um indicador de mostrar que os diferentes solos na Amazônia têm diferentes concentrações de mercúrio e os diferentes usos desse solo pode, por exemplo, um exemplo clássico é um solo com floresta e um solo sem floresta. O solo de floresta tem muito mais mercúrio do que o solo de agricultura, por exemplo. Porque aquele solo de floresta, aquele mercúrio está ciclando, ele está trabalhando ali dentro biogeoquimicamente e não está sendo disponibilizado para dentro dos ecossistemas aquáticos, consequentemente não incorporando na biota. Como o professor Doria acabou de dizer, por que espécies nas extremidades do planeta apresentam níveis de mercúrio extremamente elevados? Porque o sistema vai transferindo isso, quer dizer, toda a transferência de tudo aquilo que é produzido dentro do continente é transportado pelos rios para dentro dos oceanos. E isso vai incorporando dentro da cadeia num processo que nós chamamos de biomagnificação. O que significa biomagnificação? É o aumento da concentração de mercúrio ao longo da cadeia trófica, ou seja, por isso que o peixe que come os demais peixes e que tem maior longevidade, os peixes mais antigos, mais velhos, que têm uma vida mais longa, essas espécies tendem a ter as concentrações mais elevadas. E isso não é diferente aqui na Amazônia, isso vale para todo o sistema. O leão marinho, né, que você acabou de dar o exemplo, é um carnívoro voraz. Ele come as outras espécies e como ele vai concentrando. Então, se ele tem uma vida muito longa e ele tem um consumo muito elevado de peixes, ele vai ter concentrações extremamente elevadas. Quer ver outra espécie também que são os atuns. Aqueles atuns magníficos de 300 quilos são altamente concentrados de níveis de mercúrio. Aí nós diríamos, mas essas são espécies que vivem em alto mar, como isso acontece? Isso é a dispersão dentro do sistema aquático. E mais uma vez, voltando aqui para a nossa realidade, na Amazônia não é diferente. A gente tem uma diversidade de espécies de peixe extremamente alta, né? Agora com os últimos estudos aqui, feitos aqui no nosso Rio Madeira, o Rio Madeira é o rio com maior diversidade de espécies. E você tem as espécies de diferentes hábitos alimentares, né? O Doria comentou uma coisa interessante, que é essa questão do selênio, que é um antagonista, né, desse processo de neutralização dessa ação tóxica. Isso é uma coisa sensacional, porque quando começamos a estudar a questão do mercúrio na década de 80, a informação que tínhamos de literatura científica era o caso de Minamata, no Japão, onde morreram várias pessoas, muitas pessoas com os efeitos, né, da neurotoxicidade do mercúrio, desde de mãe passando para o filho, porque o mercúrio é teratogênico, né? Ele passa pela membrana placentária e vai causar danos à gestação, àquela criança que está sendo gerada. Só que o caso lá não é incomparável, né? Hoje a gente estava discutindo sobre isso, porque a questão lá foi todo um mercúrio já jogado no ambiente por uma indústria na sua forma química mais tóxica. Não era o mercúrio inorgânico, era um mercúrio já na forma orgânica que rapidamente incorporou na biota. O Doria levantou uma questão bem interessante, que era a nutrição dos japoneses era muito deficiente, eles tinham acabado de ser destruídos pela guerra, porque isso acontece no início dos anos 50.
E aqui no Brasil a gente tem um comportamento completamente diferente. A forma química do mercúrio que entra no sistema é diferente daquela forma, embora seja tóxico, mas não tão tóxico quanto essa forma química metilmercúrio, que infelizmente até hoje a gente não conhece o processo, vamos dizer assim, de frear essa transformação química de mercúrio inorgânico para mercúrio orgânico. Então, assim, o que a gente pode dizer hoje é para que evite que isso se aumente ao longo da teia trófica, da cadeia trófica, como eu acabei de citar, é evitando o lançamento. Então, se nós fizermos em síntese, se nós mantivermos o garimpeiro, embora tenha todo um processo de agressão ao ambiente, né, que é além do lançamento do mercúrio, mas se a consciência dele for ativada, né, orientada, educada para evitar com que esse mercúrio seja lançado no ambiente, que ele tenha esse entendimento, que aquilo ali é tóxico para ele e é tóxico para o ambiente, e isso vai incorporar na biota, fazendo com que ele extraia o seu ouro sem lançar esse mercúrio ou para a atmosfera ou para dentro do rio. Isso é um aspecto. E o outro aspecto que eu vejo hoje como extremamente importante é o da gente estar derrubando as florestas de forma desordenada, principalmente aquela floresta que margeia os rios, que nós chamamos de matas ciliares, né? Aquelas que facilitam com que o solo seja lavado para dentro do rio. Porque esse mercúrio caiu no rio, a probabilidade dele se transformar em metilmercúrio é altíssima. Vai depender de condições físico-químicas que eu citei há minutos atrás. Professor Dória, nós estamos terminando esse bloco, mas antes eu gostaria que o senhor, assim, em poucas palavras, falasse para nossa população ribeirinha com o que ele tem que se preocupar. Porque existe a preocupação com relação, por exemplo, ao consumo do peixe contaminado com mercúrio. Sim. O que o senhor diria, em poucas palavras, para essa população ribeirinha? Eu diria para a nossa sociedade que o recado vale para toda a população brasileira, para os ribeirinhos, para os marginalizados das grandes cidades que vivem em condições miseráveis. A gente tem que chegar com a educação aos ribeirinhos, a todo mundo que precisa, que só com a educação é que a gente pode transformar esse país. Depois da educação, mais educação. E, por fim, educação. Sem educação a gente não resolve nada. Sem educação a gente não sai do estado de pobreza e miséria, cujo principal componente, ou a forma mais perversa, é a ignorância. A ignorância eu digo como uma palavra, porque eu não tenho outra palavra para expressar a indignação de ver tanta gente pobre num país tão rico. Então, os ribeirinhos daqui é como outras populações negligenciadas de outros lugares, né? Então, nós precisamos, como sociedade, né, ter um pouco mais de patriotismo e procurar dar mais condições a ele de viver. Porque nas condições atuais de precariedade, quer dizer, o parasitismo, a malária, a diarreia, tantas outras doenças, né, que a gente sabe que podem ser evitáveis, controladas, né, que são muito mais danosas e perigosas para a sobrevivência dele imediata, é muito mais motivo de preocupação do que necessariamente a fonte natural de alimentação dele. Então, se ele vai para o supermercado e mora em Porto Velho, não escolha uma espécie de fim de cadeia trófica. Você pode, eu não sei bem os peixes que são comercializados no gosto da população, mas não é difícil você falar com um nutricionista local ou com um pescador para ele lhe orientar. Se você não tiver perto de você um técnico da Unip para dizer, olha, essa espécie, compre outra espécie. Você está na beira do rio, você não pode se dar esse luxo. O que você, na hora que o anzol for jogado, o que vem é o seu jantar. Não vem pintado, não vem isso, não vem aquilo. Você não vai jogar fora até aparecer o peixe que você gosta, né? Isso é o quê? Isso é fruto de pesquisas da Unip, porque a gente teve estudantes aqui de mestrado que conviveram com populações e viram, digamos assim, as práticas naturais deles, né, que não carecem de orientação nossa. Eles é quem nos ensinam sobre como sobreviver. Né? A pergunta que você me fez, eu devolvo. Né? Se eu fosse viver aqui na Amazônia, se eu vivesse perto de Puruzinho, eu ia falar com os habitantes de Puruzinho como é que eu podia sobreviver. E não eu dizer para eles como é que eles devem consumir o peixe dele. Né? Eu podia dar uma outra orientação, né? Olha, faça uma fossa, mas a fossa vai resolver alguma coisa quando chegar a inundação se ele não morar no alto? Quer dizer, tenha um filtro
para filtrar a água, né? Quer dizer, essas coisas básicas são muito mais, imensamente mais importantes. Uma diarreia numa criança que atrasa o crescimento e o desenvolvimento dela, eu tenho a impressão, pelos estudos que eu já vi, é muito pior do que o mercúrio no consumo do peixe que ele tem diário, se ele pudesse desenvolver bem, né? Então, educação, educação e educação. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e pensando em educação, educação, educação. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Enxergue através do conhecimento com o apoio desta grande estrutura. Perceba uma revolução que está prestes a começar. Trilhe um futuro de sucesso que está nas suas mãos. Vestibular agendado Finca Metropolitana. Escolha sua profissão e mergulhe no conhecimento. Na Finca, você realiza seu sonho de ser mais. Use sua nota do Enem e matricule-se já. Ou agende sua prova pelo site www.vestfinca.com.br. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião, com esse assunto fabuloso, pesquisa, Rio Madeira, Amazônia, Mercúrio. Professores, qual o impacto, né, dessas pesquisas científicas para o crescimento e desenvolvimento da nossa região? Em meia dúzia de palavras. Há 40 anos atrás, praticamente, nós não tínhamos a UNIA. 30 anos atrás foi coisa disso, né? Quer dizer, hoje, quando você fala em mercúrio, na América Latina, abaixo do Rio Grande dos Estados Unidos, né? Fala em pesquisa do mercúrio, ela está toda concentrada em problemas aqui na Amazônia. E quando você focaliza nisso, 44% do resultado científico dessas pesquisas tem o imprimatur, a cooperação ou a liderança direta da UNIR. Não podia lhe dizer mais nada. Quer dizer, a pesquisa foi transformativa para o grau de visibilidade que um dos estados que já foi mais atrasado aqui na região amazônica, que era Pará, estava na frente, a Amazônia, hoje estão atrás em termos de pesquisa científica. Acabamos agora, eu tive essa grata notícia de saber que o grupo daqui emplacou um trabalho científico na revista de maior impacto internacional que existe no planeta, que é o Nature. Não é toda, você sai por ano, talvez saia um trabalho do Brasil, e tem anos que não sai nenhum. Este ano, se teve 2 ou 3, um deles é da Universidade de UNIR. É da Universidade Isso para nós é fabuloso. Não, isso para a região, para todos nós, é um orgulho para o país, né? Então, quando você me pergunta, eu digo, é tudo, é transformativo a ciência, né, para o desenvolvimento. E é importante que não somente, quer dizer, obviamente isso não vai chegar nos ouvidos do governo federal, mas deve chegar ao telespectador daqui do estado. Façam um esforço para sustentar a pesquisa no estado de Rondônia, para os grupos, para as pessoas, né, para movimentar essa questão educacional, porque é isso que vai tirar a gente do fundo do poço ou de trás da poeira, né? A gente vai deixar de comer poeira para fazer poeira, através da ciência, da educação e da tecnologia. E aí, professor Vanderlei? Pois é, eu vejo que isso tudo que o professor Dória colocou, eu só tenho
vejo que esses 30 e poucos anos, né, estudando essa questão, o desdobramento que isso vem dando, por exemplo, a gente tem vários alunos que tiveram a sua iniciação científica em projetos como esse, dentro de tudo isso que foi dito aqui, né, de processos de entendimento dessa dinâmica, desse elemento químico tão estudado no mundo inteiro. E a gente teve vários alunos que iniciaram na ciência como alunos de graduação e hoje já são professores da Uni. A gente tem 3 casos aproximadamente, assim que me vem à mente agora. Então, esse conhecimento transferido, essa transferência dessa empolgação aqui, bem colocada pelo professor Dória, né, de você contagiar as pessoas e elas buscarem, né, e isso, consequentemente, que o pesquisador vive de produção científica, né? Se ele não tiver esse entendimento, ele está morto dentro de todo esse processo de transferência, vamos dizer, de conhecimento, etc. e tal. Então, a gente tem vários alunos que hoje ocupam posição no Instituto Federal, alunos que estão na própria universidade, outros que já estão até fora do país, tiveram oportunidade de fazer o seu mestrado, alguns fazer o doutorado e fazer bolsa sanduíche, né, ficar fora do país há algum tempo. Quer dizer, tudo isso vai trazendo com que ocupem posições, né, de transferência de conhecimento, que ao invés agora de você ter uma pessoa ou um pesquisador de outra instituição trazendo conhecimento para cá, quer dizer, você já tem pessoas que foram formadas aqui, que são daqui. Eu sempre digo que a ideia, inclusive, do nosso programa de pós-graduação é tentar formar o aluno da Amazônia na Amazônia. Quer dizer, hoje a gente tem cursos de pós-graduação que conseguiram também, com toda essa dinâmica desse conhecimento da biogeoquímica do mercúrio, que foram gerando esses artigos e que agora, embora não seja o mercúrio, mas já culmina com uma publicação numa revista que é a máxima dentro do cenário de produção científica, né? Você vê que vários desses alunos estão ocupando posições dentro da Secretaria de Meio Ambiente, dentro da Angevisa, né? Que são órgãos que, dentro desse cenário, né, eu acredito que teremos um desdobramento positivo dentro dessa perspectiva colocada pelo professor Dória, né, que é a de educação, né, conhecimento e transferência desse conhecimento. Com certeza o processo de crescimento do Estado, porque fazer pesquisa não é uma coisa que é estalar os dedos, não é assim, é um processo homeopático, mas a gente precisa estar investindo nessa atividade para formando cada vez mais massa crítica na região, para que a gente tenha um desenvolvimento regional sustentável, né? Professor Dória, muito obrigado pela sua participação aqui em Sala de Opinião. Nós estamos retransmitindo esse programa para 193 TV universitária em todo o Brasil e para todo o estado de Rondônia. E foi uma satisfação muito grande poder falar de um assunto espetacular, um assunto que interessa a todo mundo científico e a nossa população. Muito obrigado, professor Vanderlei. Espero que o senhor possa retornar para dar continuidade também a esse assunto de interesse nacional e mundial e que possamos ter muitas outras vezes aqui nesse programa. Muito obrigado por ter vindo. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece.
Enxergue através do conhecimento com o apoio desta grande estrutura. Perceba uma revolução que está prestes a começar. Trilhe um futuro de sucesso que está nas suas mãos. Vestibular agendado Finca Metropolitana. Escolha sua profissão e mergulhe no conhecimento. Na Finca, você realiza seu sonho de ser mais. Use sua nota do Enem e matricule-se já. Ou agende sua prova pelo site www.vestfinca.com.br. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.